Bom, na nossa aula, tá, nós vimos a propriedade do gradiente. Tá? O que nós vimos na última aula? Né? Por exemplo, que o nabla F, né, nabla F, no caso, né, ele é perpendicular à superfície F constante. Por quê? Tá? Perpendicular, né, a F igual a constante, tá? F de xy. Ora, por que isso aí? Né? Nós vimos que nabla F escalar dr, né? Isso aqui é igual a df. Isso aqui é geral. Tá? O que é meu dr? O dr, né, é a diferencial do vetor posição. Diferencial do vetor posição. Aqui é meu r, né, meu vetor posição, aqui é meu dr. Né? Esse aqui é meu dr. Agora observe só. Como dr é genérico, né, eu posso aqui, existe uma infinidade de drs aqui, ó, né, nos quais, né, meu nabla F é perpendicular a dr. Então, meu nabla F é perpendicular ao plano tangente à minha superfície no ponto P. Nós vimos isso. Tá? No caso aqui, como F é constante, tá? Então nabla F, né, ele é perpendicular, né, é perpendicular à superfície F constante. Aí o que nós fazemos? Nós aplicamos isso aí na nossa equação, né, que é a lei de Newton. O que a lei de Newton diz? Que o somatório das forças que atuam sobre o sistema, né, é o produto da massa pela aceleração. Tá? E nós vimos que as forças, estou recapitulando, né, as forças que atuam sobre o sistema, né, são as chamadas forças de superfície, contato, e as chamadas, né, forças de campo, né, vou colocar uma outra cor aqui, ó, chamadas forças de campo, né, ou de volume, né, ou de volume. Né. Essas forças, né, elas atuam à distância. E nós escrevemos a nossa equação, nós vimos, né, nós trabalhamos, né, com a força, né, no caso de superfície, a força devido à pressão, né, e a força de campo, né, a força gravitacional, por enquanto. Tá? E a força devido à pressão, né, foi menos nabla P dV. Estou só recapitulando, tá certo? Então nós fizemos exercício, né, aplicando a equação, que é a lei de Newton, né, nós aplicamos essa equação aos problemas da estática, está vendo aqui, ó, da estática dos fluidos. E um exemplo rápido para vocês verem, né, rapidamente, né, aqui eu tenho um elemento, suponha, eu tenho uma piscina, né, aqui eu tenho água, aqui é o nível d'água. Tem uma piscina aqui, né, aqui eu tenho uma força devido à pressão aqui, uma força devido à pressão aqui é meu Z, né, certo? Então, qual é a área? Né? Se aqui é Z, né, a área, né, né, onde está atuando essa força aqui, ó, aqui eu tenho P em Z, né, e aqui eu tenho meu P em Z mais ΔZ. Né? Aqui, essa altura aqui, ó, é ΔZ. Rapidamente nós já fizemos isso. E aqui eu tenho a Terra, né, puxando esse elemento de fluido para baixo, né, com uma força, no caso, né, vou colocar aqui, ó, aqui é a minha força, né, atuando aqui, ó, uma força de campo. Tá claro? Então, aplicando, né, a minha lei de Newton, nesse caso aqui, eu tenho a estática dos fluidos, no caso, né, a minha aceleração aqui, ó, é zero. Então, o que eu tenho aqui? Ó, menos nabla P dV, né, no caso, né? Olha que interessante, olha que interessante. Aqui, ó, suponha que eu tenha água aqui, tá? Qual é a força atuando nessa face de baixo, no caso, né? É P e Z, né? Vai ser a força, né? Ó, o Z está para cima, né? Vai ser mais o P e Z, né? Vezes a área. Qual é a área? Delta X, delta Y, tá? Aqui eu tenho uma área, tá? Menos, agora aqui, ó, essa força atuando compressivamente, tá vendo aqui, ó? Qual o local dela? Z mais delta Z, né? Menos P e Z mais delta Z, vezes a área, que é delta X, delta Y. Tá claro? Então, agora vamos lá. Eu estou aqui, ó, nesse meu lado esquerdo aqui, ó. Tá vendo? Eu estou nesse lado aqui, ó. Né? Agora a força devida, né, ao efeito da Terra, força de campo, né, no caso, né? Eu tenho menos, né, dmg vezes K. Tá, né, dm vezes K. Isso aqui igual a quanto? Isso aqui igual a zero.
Tá? Bom, aqui, no caso, né, o que eu tenho aqui aplicando, né, a série de Taylor, tá vendo aqui, ó? Eu tenho que P e Z, vou ter menos d1 de P, d1 de Z, delta Z, né? Essa aqui é a série de Taylor, vezes delta X, delta Y, né? Menos o dm aqui, ó, eu posso colocar como ρ dv, né? Menos ρ, né? Ou delta V, né? Ρ, delta V, né? GK, né? GK. Isso aqui igual a zero. Certo? Aqui também é K, tá? Aqui é K. Por que é K? Porque aqui eu só tenho força, né? Componente da força em relação a esses dois eixos. Então, aqui eu tenho meu ΔV, né? Tem meu ΔV, ΔV. Aqui eu tenho ΔV, eu posso cancelar meu ΔV aqui, meu ΔV aqui. E como está no eixo dos Ks, né? Tá? Então, eu tenho que dP sobre dz, ó, menos, né? dP sobre dz, porque P só varia com Z, tá claro? Menos dP sobre dz, menos ρg, igual, aqui é zero, é escalar, tá certo? Porque aqui, no caso aqui, é o vetor zero, tá? No caso aqui, meu vetor zero vai ser 0i mais 0j mais 0k. Como eu tenho só componente em k, a minha derivada parcial vira derivada total. Então, eu tenho aqui que meu dp sobre dz, né, vai ser igual, no caso, né, a menos ρg. Agora, gente, olha que coisa interessante, só que eu queria levantar para vocês, tá? Olha que interessante. Isso aqui é uma equação diferencial. Isso aqui é uma equação diferencial. O que é resolver uma equação diferencial? É exatamente achar a distribuição, né, da minha variável, né, dependente. Ó, aqui, ó, aqui, tá? Então, resolver a equação diferencial é achar meu P, no caso, né, função de Z só. Né? Isso aqui que é resolver a equação diferencial. Eu vou aplicar, nós já fizemos, né, demos exemplos, tá certo? Demos exemplo do carro, né, se deslocando com uma aceleração A, só para mostrar um detalhe que é muito importante aqui para vocês. Olha só, imagine que eu tenho o seguinte exemplo. Eu vou supor, né, o ar é isotérmico, vou supor, tá? Isotérmico. Quer dizer, eu tenho uma camada de ar, tá, numa determinada altura Z, tá, que ele tem a mesma temperatura. O ar, eu posso, né, escrever o ar, a relação, né, como um gás ideal, um gás perfeito. Né? P igual a ρRT. Vocês conhecem na química, tá, como PV, né, igual a RT. Tá? Só que esse V aqui é volume específico. Volume específico é 1 sobre massa específica. Tá? Eu gosto de escrever nessa forma aqui, na mecânica dos fluidos, né, na aerodinâmica, na termociência. Em vez de escrever PV, eu gosto de substituir aqui por 1 sobre ρ. E multiplicar o ρ por aqui, ó, P igual a ρRT. Até agora, está bem claro? Está bem claro? Então, eu quero resolver essa minha equação diferencial aqui. Tá? Olha só, os alunos, né, vamos supor, as pessoas, né, inocentemente, olha só, eles fazem o seguinte, tá, o que é um erro, tá? Faz o seguinte, vou colocar uma cor aqui. Bom, quero resolver essa minha equação aqui, ó, dP, certo, igual a menos ρgz, ρgdz, né? É só multiplicar o dz aqui em cruz. Aí o que ele faz? Não tem problema. Tá? P vai ser igual, né? Aqui, menos ρg, né? Integral de dz é z mais c, certo? Tá certo? Aqui é um erro grosseiro, isso aqui. Presta atenção aqui que eu vou falar para vocês. Olha só. Acontece que o ρ, ele depende, ele é uma função da minha pressão. O ρ aqui, ele é variável. Se o ρ fosse constante, isso aqui estaria correto. Entenderam bem? Então, eu vou supor o ar como sendo, né, um gás ideal, tá? E numa determinada camada de ar, eu estou supondo que ele seja isotérmico. Então, o que eu tenho que fazer? Olha que interessante, ó.
Para resolver a minha equação diferencial, eu tenho que ter aqui, ó, dp igual a menos, olha só, quanto vale o ρ? Ρ, né, no caso, vale P, ó, P sobre RT, ó, G dz. Entenderam bem ou não? Eu sou obrigado a substituir. Por quê? Atenção aqui, ó. Equação diferencial, tá? Informação local, tá? Resolver equação diferencial é informação global. Solução, né, é global. Isto é, vale para qualquer z. Entenderam bem ou não? É exatamente a diferença entre derivada e integral. A derivada, ela é uma informação local. A integral te dá uma ideia global. Entenderam bem? Tá claro? Agora o meu problema aqui é resolver essa equação diferencial. Ora, aqui eu faço assim, ó, dp sobre p, né, igual a menos g sobre rt dz. O g é constante, aproximadamente constante, tá? A gravidade, né? O R é a constante do ar. Tá? E o T é isotérmico. Então, isso aqui, né, é como se fosse, né, ó, menos, né, uma constante K, né, dz. Tá vendo? Sendo K, né? Por isso que é bom, né, trabalhar com cores. Ó. O K é exatamente, estou chamando isso aqui. Só para não escrever G sobre RT. Estou escrevendo K aqui. Tá bem claro? Agora, olha só, integral de um lado, né, a integral do outro, né, mais C, que eu vou chamar log de C, uma constante. Tá bem claro? Integral de dp sobre p, tem que saber, é logaritmo neperiano de p, certo? Isso aqui é igual a menos kz mais a constante, que eu vou chamar de log neperiano de C. Passando log neperiano de C para a esquerda, né, eu tenho o log neperiano, é de P sobre C, né, que passa com negativo, né, certo? Igual a menos KZ. Tá claro? Oi. Como é que é? Já tá legal, então? Tá bom? Já estão enxergando? Estão enxergando a tela? Tá. Então, olha só, logaritmo neperiano de P, né, que a integral de dp sobre P é logaritmo neperiano de P. Aqui o G, né, o K aqui é uma constante. Então, menos KZ mais aqui é a constante de integração, que eu chamei log neperiano de C. Passando para o lado esquerdo, né, eu tenho log de neperiano de P menos log neperiano de C, é log neperiano de P sobre C. Né? É propriedade dos logaritmos, tá certo? Isso aqui é igual a menos KZ. Ora, log neperiano, né, a base, né, é o número E, tá certo? Então, P sobre C vai ser igual a E elevado a menos KZ, certo? Onde P vai ser igual a uma constante C, E elevado a menos, né? Aqui eu vou fazer o seguinte, vou substituir logo o K logo de novo, ó, G sobre RT vezes Z. Como eu acho minha constante? Eu tenho que saber, né, em algum Z, quanto vale a minha pressão. Eu vou supor que em Z igual a zero, né, P igual a minha pressão atmosférica, P0. Então, eu tenho que meu P vai ser igual a P0, né, E elevado a menos G sobre RT vezes T. Isto é, olha que interessante, a minha pressão, né, ela cai exponencialmente com Z. Está bem claro isso? Muito claro? Está muito claro? Tá, então, ó, eu tenho aqui no caso, né, um exemplo, né, o nível do mar, né, certo? Aqui a minha pressão, quando vai subindo, minha pressão vai caindo, certo? Exponencialmente, né, com o meu Z. Esse é o exemplo para não pensar que sempre, né, a pressão P, né, igual a P0 mais ρGH, né? Certo? Isso aqui é a forma que vocês aprendem até na física, né? P igual a P0 mais ρGH. Aqui eu estou mostrando um caso em que isso aqui não seja verdade.
Só vai ser verdade quando o ρ for uma constante. Tá claro, então? Bom, agora eu vou fazer o seguinte, tá? Nós vamos começar a trabalhar, e por isso que é importante, né, vocês terem, né, contato, né, com professores que têm vivência experimental. Né? Porque qual é a ideia? Né? É você sempre, né, associar a teoria com a aplicação, né, com a parte experimental. Tá? Que vai ser o nosso próximo passo agora aqui. Olha que interessante aqui, olha só. Agora, vamos habituar, tá? Qualquer projeto, né? Projeto de aerodinâmica, de hidrodinâmica, né? Você tem que ter noção, né, das unidades que você usa. Tá? Então, vamos fazer o seguinte, olha só. A unidade de força, o que você tem? Você tem que força, né, no caso, né, é massa pela aceleração. Aceleração. Força é massa vezes aceleração. Olha só, aí tem o chamado Sistema Internacional de Unidades, tá? Que você tem, né, o metro, né, no caso, né? A massa é o quilograma, isso aqui é K, né? E o tempo é o segundo. Segundo é S, tá? Então é o chamado Sistema Internacional. Esse é sistema usado, né, em todo o mundo, tá claro? Agora imagine o seguinte, imagine que você tem a massa de 1 quilo, Imagine você imprimindo a massa de 1 quilo, um movimento, né, de 1 metro por segundo ao quadrado. Tá? Imagine, tá? Você vai aplicar uma força numa massa de 1 quilo, imprimindo uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Né? Isso aqui é força, né? Estão enxergando? É força. Isso aqui é a definição, né, de Newton. Então, o que é um Newton? O Newton, né, é a força que você imprime numa massa de 1 quilo, imprimindo uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Essa é a medida de um Newton. Está claro? Está bem claro? Isso aí não adianta, você é obrigado a memorizar. Tá? E também, né, tem uma que é muito usada, inclusive popularmente, tá? Você tem o seguinte, imagine a massa de 1 quilo, né, em que você imprime uma aceleração, tá, de 9,81, né, metros por segundo ao quadrado. Isso aqui é chamado, né, de quilograma força. Tá, entenderam bem? Então, o que é o quilograma força? Né? É você imprimir uma força de 1 quilo numa aceleração de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Por isso que 1 quilograma força, né, corresponde, né, no caso, né, a 9,81 Newton. Tá claro? Tá claro? Isso é por definição. Por definição. Agora, olha que interessante isso aqui. Olha que interessante. Quando você vai numa balança e vê seu peso, o que é o peso? O peso é sua massa vezes G, né? Não é isso? Tá claro? Então, vamos supor aqui, você tem uma massa, né? Vamos supor de 70 quilos, né? 70 quilos. Né? No caso, né? Vezes a aceleração, né, de 9,81, né, metros por segundo ao quadrado, você pode fazer o seguinte, olha só que interessante, ó. Você vai ter 70, né, que multiplica, né, no caso, né, 1 quilo, vezes 9,81, né, metros por segundo ao quadrado. Certo? Olha como popularmente as pessoas falam das coisas, né, sem saber. Ó. Isso aqui o que é? 1 quilograma força, né? Não é? Por isso que a massa, atenção, a massa em quilogramas tem o mesmo número da força em quilograma força. Entendeu? Na realidade, quando você confunde peso com massa, entendeu? São duas coisas completamente diferentes. O número que mede a sua massa em quilograma força é o mesmo em quilogramas, é o mesmo número que mede a sua força
em quilograma-força. Só um detalhe, tá? Que é muito importante isso aí. Tá claro? Tá? Então, quando você vai numa balança, né, você fala, vou me pesar. Né? Tá certo? Tá certo? Você olha lá, meu peso, olha só como é que você fala erradamente. Meu peso é de 70 quilos. A gente não fala assim popularmente? Está errado. Né? Peso é força. Né? E massa é massa. Pô. Entenderam bem isso aí? Ente- Entenderam bem? Tá. Então, você tem que falar assim, ó, o número que mede, né, a sua massa em quilos é o mesmo número que mede o seu peso em quilograma-força. Tá? Então, vamos acostumando com esses números aí, tá certo? Olha só, olha só, olha só. Vamos ver parte prática com isso aí. Olha só. Importante. Tá? Olha que detalhe importante. Ó. DP, vou colocar assim, ó, igual a menos ρ, G, dz. Olha só. DP, só unidades, tá? Só unidade. Ó. DP sobre ρ é igual a menos GZ. Concorda comigo? Tá. Qual é a unidade de GZ? A unidade de GZ. A unidade de G, vou colocar, é metro por segundo ao quadrado, certo? Certo? E a unidade de Z é metro. Então, a unidade de GZ, né, vai ser metro por segundo ao quadrado. Viram bem? Vocês não conseguem imaginar como que eu estou escrevendo aqui é importante, né, para as aplicações à frente na parte experimental. Então, olha só, a unidade de dp sobre ρ, a unidade é a unidade de velocidade ao quadrado. Viram bem? Tá bem claro? Vocês podem até fazer o seguinte, quer ver? Ó, evidentemente que o lado esquerdo é igual ao lado direito, né? Você pode fazer assim, ó, olha só. Variação de feijão não pode ser arroz, né? Certo? Variação de feijão tem que ser feijão, certo? Variação de pressão tem a mesma unidade da pressão. Tá claro? Então, olha só, vamos ver aqui, ó. Vamos ver unidades, tá? Unidade. Variação de pressão, né? Ó, é força sobre área. Tá claro? Vou colocar L2 aqui. Tá? O ρ é massa sobre volume. Tá claro? Olha só. Vamos ver aqui, ó. Eu tô preocupado só com unidade, gente, ó. F sobre L2 vezes, né, L3 sobre M. Tá claro? Então, isso aqui é igual, né, a FL sobre M. Viram bem? Tá. Agora, observe só. Vou mostrar que isso aqui tem a mesma unidade de velocidade ao quadrado. Tá? Então, vamos lá. Força, unidades, tá? É massa pela aceleração. O que é aceleração? Comprimento sobre tempo ao quadrado. Certo? Vou multiplicar ambos os membros, tá, por L. Então, eu vou ter aqui, ó, FL igual a M, ó, L, no caso, né, L2 sobre T2. Tá claro? Tá claro? Multipliquei ambos os membros por L. Tá bem? Então, ó, FL sobre M, né, vai ser igual a L2 sobre T2, que é a unidade de velocidade ao quadrado. Viram bem? Tá vendo aqui, ó? FL sobre M é a unidade de dp sobre ρ. Tá claro? É a mesma unidade de velocidade ao quadrado. Guardem bem isso aí, hein? Tá? Guardem bem isso aí. Nós vamos usar muito isso aí, mas muito. Tá bem claro? Bom, agora é o seguinte, olha só. Vamos pegar um problema, né, um exercício muito interessante. Como eu meço a minha pressão atmosférica?
Tá? Como eu meço a minha pressão atmosférica? Tá? Imagine aqui, pressão atmosférica. Pressão atmosférica. Tá? Imagine que eu tenho o seguinte, eu tenho aqui um reservatório. Tá? Isso aqui eu vou colocar mercúrio aqui, tá? HG. Olha que interessante, vou pegar mercúrio aqui. Tá? Aqui é mercúrio. Eu pego um tubo, viro o tubo de cabeça para baixo, atenção aqui, ó, viro o tubo de cabeça para baixo, o tubo está fechado em cima ali, tá? E preenche esse tubo aqui de mercúrio também, tá? Isso tudo aqui é mercúrio, tá? Mercúrio, tá? Mercúrio. Aqui, né, ele não preenche totalmente, isso aqui é uma pressão do vapor, tá? Quando eu viro, né, eu encho o tubo de mercúrio e viro, aqui vai ter uma pressão de vapor, né, no mercúrio, pressão aproximadamente zero. Tá? E eu meço essa minha altura aqui, ó. Meço a minha altura. Aqui, ó, aqui é minha pressão atmosférica. Estão vendo aqui, ó? Estão vendo aqui a pressão atmosférica? Está atuando aqui na superfície do mercúrio. E aqui, ó, é minha pressão atmosférica, que está no mesmo nível, tá? Nós vimos isso, tá? Que a pressão no mesmo nível é sempre a mesma quando eu tenho meu ρ constante. Tá legal ou não? Sim. Tá. Então, quando você, na sua pressão atmosférica, nas condições normais de temperatura e pressão, essa altura aqui, ó, de mercúrio, tá? Ela mede 760 milímetros. Tá? Então, na pressão atmosférica, tá? Se você tiver um reservatório aqui, colocar mercúrio desse tubo e virar, né, e colocar aqui, a altura é de 760 milímetros de Hg. Então, você pode dizer o seguinte, ó, minha pressão atmosférica é 760 milímetros de mercúrio. Olha que interessante, olha só. P igual a P0 mais ρGH. Isso aqui quando o ρ for constante. O ρ do mercúrio, só para vocês saberem, isso aqui, quem trabalha com a parte experimental sabe isso tudo de cabeça. Tá? Não precisa nem olhar. É 13,6 o ρ da água. O ρ da água é 1 tonelada por metro cúbico. É 1000 quilos por metro cúbico. Que, se você converter, pode converter, tá? Eu não vou converter aqui só para não perder tempo. Isso aqui corresponde, né, a 1 grama. Opa, deixa eu apagar aqui, para ficar bem claro. Vocês vão ver onde eu quero chegar, tá? Olha só. Isso aqui, né, corresponde, né, a 1 grama, a 1 grama, né, que 1 grama. Grama aqui não tem, corresponde a 1 grama por centímetro cúbico. Tá? Então, 1 grama por centímetro cúbico é a mesma coisa que 1000 quilos por metro cúbico. Isso aqui é o ρ da água. Tá? Então, o ρ do mercúrio, no caso, né, o ρ do mercúrio vai ser 13,6 vezes 1000, certo? Então, vai ser 13,6 vezes 10 elevado a 3, no caso, né? Massa, né? No caso, né? 13,6 ρ da água, né? Quilos por metro cúbico. Tá bem claro, então? Tá bem claro isso aí? Agora, olha que interessante. Aqui, né, o P, no caso, né, P igual a P0, né, ao P, né, P0 mais ρGH. Tá? O P0 é praticamente zero, tá? No caso. Né? Tá? Porque a pressão aqui em cima, tá vendo aqui, ó, né, é a pressão do vapor. Né? Quando você gira o tubo, né, dando 180 graus, né, de giro, né, para a boca do tubo estar aberta aqui, ó, aqui você tem um atritozinho, tem uma pressão de vapor que é aproximadamente zero. Então, o P igual a ρGH. Vamos ver esse meu P aqui, ó. Vamos ver quanto vale. P igual, né? O ρ, no caso, é ρ do mercúrio, certo? Vai ser 13,6 vezes 10 a 3, vezes o G, né, 9,81, né, no caso, né, metros por segundo ao quadrado, vezes 760 milímetros, né, que é 0,76 do metro. Tá? Tá bem claro isso aqui? Bem claro?
Se você fizer essa, ó, só para colocar aqui, né, a unidade, né, isso aqui é quilos, né, quilos por metro cúbico, metro cúbico. Aqui, né, é metro por segundo ao quadrado, tá certo? Isso aqui vai me dar minha pressão, né, P igual a ρGH, vai ser aproximadamente, tá? Isso aí é só você fazer na calculadora, vai dar 101, no caso, né, 396, vírgula 16, tá? Em alguns livros aqui é 325, tá? Mas com esses números aqui, porque a pressão varia, né, com o local, tá certo? Então isso aqui. Isso aqui vai me dar o quê? Atenção aqui, ó. Isso aqui vai me dar o quê, ó? Newton por metro quadrado, tá? Porque a unidade de pressão, estão lembrados? Né? É Newton por metro quadrado, tá claro? Isso aqui é chamado, tem que se habituar com essa nomenclatura, isso aqui é chamado de Pascal. 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 Então, olha só, isso aqui é chamado de Pascal. O símbolo é PA. PA. Então, ó, no caso, né, 101.396,16, né, no caso, né, Newton por metro quadrado, Pascal, corresponde à pressão atmosférica. Evidentemente, né, vocês vão abrir os livros, vão nas tabelas, né, vão ver que a minha pressão atmosférica varia com o local. Tá claro? O G varia de local para local. O ρ varia de local para local. Porque, estão lembrados? P igual a ρRT? P igual a ρRT, certo? O ρ variando, a temperatura variando, né, o P varia. Então, isso aqui nas condições normais, só para vocês se habituarem, tá? Aproximadamente, né, aproximadamente 101,4, entendeu? 4, né, quilopascal. Tá? Só para vocês guardarem bem isso aí. Tá? Esses números são importantes exatamente quando vocês vão projetar alguma coisa, tá certo? Quando você for projetar a aerodinâmica, então, você tem que ter noção o que é o Newton, o que é o Pascal, entendeu? Newton por metro quadrado. É claro? Todos vocês têm carro, não tem? Tem. Olha só, você chega, né, no posto, fala assim, bota 30 libras, você não fala assim? Não fala? Hein? Ah, bota 30 libras, você não fala isso? Primeiro, né, que não é libra, né? Pressão não é libra, né? Pressão, ó, vai ser libra, força por polegada quadrada. Então, esse 30 libras, na realidade, são 30 libra-força por polegada quadrada. Tá? Tá bem claro? Lógico, você não vai chegar agora no posto, né, e falar lá, ó, me bota, né, 30 libra-força por polegada quadrada. O cara vai olhar para você, né, eu vou botar 30 libras mesmo, doutor. Nós chamamos de doutor ainda porque está com carro. Tá bem claro, então? Tá? Então, a pressão, a unidade de pressão, né, é força sobre área. Então, aprendemos aqui, né, a parte do Pascal. Tá claro? Agora é o seguinte, ó, se vocês abrirem livro, vocês vão ver uma série de exercícios, né? Por exemplo, aqui, né? Um exemplo aqui, rapidamente, ó, aqui, ó. Aqui eu tenho, por exemplo, uma tubulação, ó, aqui eu tenho uma tubulação aqui, né? Aqui eu tenho, né? Vamos supor aqui. Aí aqui eu tenho um fluido aqui, né? Um fluido aqui, ó. Dependendo do fluido, se for água, se for mercúrio, tá? E aqui eu tenho, por exemplo, né? Aqui eu tenho o A e tenho o B. Né? Aqui eu tenho um fluido, por exemplo, né? Geralmente, ó, mercúrio. Aqui, eu coloco mercúrio aqui. Ó. Evidentemente, aqui, ó, aqui é um nível e aqui é outro nível. Né? Evidentemente, né, que PA é maior que PB, né? Não, não é? Né? Porque afundou aqui, ó, certo? Aí você vê essa diferença de altura aqui. Né? Vou colocar uma outra cor aqui, ó. Você mede essa altura H aqui, ó. Mede essa altura H. Né? E aplica, né? No caso, né? PA vai ser igual, né, a PB mais ρGH. Né? Aqui, ó. Atenção, ó. A pressão aqui, ó, é a mesma aqui, ó. Se aqui for ar,
né? Praticamente a pressão aqui dentro é a mesma daqui. Entenderam bem ou não? Olha só, para pequenas elevações, olha que interessante. Ó, você tem aqui, ó, P igual a P0 mais ρgh. Quando você tem ar, o ρ do ar é muito, mas muito baixo. Muito. Então, quando você multiplica por aqui, ó, praticamente P, né, é aproximadamente igual a P0. Por isso que você quer medir aqui, ó, você tem ar aqui desse lado, vamos supor, e ar desse lado aqui. Tá? Aí a pressão daqui é maior do que a pressão em B. Então, aqui, ó, meu líquido abaixou. Tá claro? Abaixou aqui, ele elevou ali. Na realidade, né, o P aqui não é PA. O P aqui é PA mais ρgh, ó, desse Hzinho aqui. Entenderam o que eu falei? Só que como é ar, né, a pressão em ar é praticamente a mesma aqui. Ó. Viram bem? Viram bem? Tá. Da mesma forma aqui, né? Na realidade, aqui, ó, não é PB, né? Aqui vai ser PB mais ρg vezes essa altura aqui, ó. Como isso aqui é ar e ar, tá claro? Tá bem claro? Se for água, não, hein? Atenção, hein? Se for água, suponha que eu tenha água aqui e mercúrio aqui. A pressão aqui não é igual a pressão aqui. É pressão aqui. Aqui eu tenho que entrar com ρgh da água. Entenderam bem? Tá. Aí vocês veem uma série de exercícios em livros, entendeu? Né? Para você aplicar esse princípio. Tá? O que nós chegamos aqui a fazer. Tá bem claro? Tá? Começamos a entrar no mundo dos números, tá? Exatamente para projeto. Né? Para projeto. Para vocês terem a sensibilidade. Tá claro? Então vamos lá. Geralmente, para medir pressão, né? Geralmente, tá? Você usa como líquido, né? ou a água. Às vezes você usa álcool. E mercúrio. Por que você usa mercúrio? Olha, interessante. Por que você usa mercúrio? Repara só. Imagine que você tem uma pressão imensa, tá? Aqui de ar, tá? Em relação a B. Se você colocar água, você vai precisar de uma tubulação enorme, né? Certo? Entenderam o que eu falei? Para você ver a diferença de altura. Aí você coloca mercúrio para você ter uma diferença de altura razoável. Entenderam o que eu falei? Geralmente em escoamentos supersônicos, né, onde você tem grande diferença de velocidade, tá? Grande diferença de pressão, né, o teu manômetro ele é de mercúrio. Tá? Para exatamente você ler, né, o ρgh do mercúrio. Entendeu? Se você colocar água, você precisa de um tubo imenso. Entendeu? Um tubo imenso. É claro? Tá. E você vê mais ou menos por aqui, né? Ó, 760 milímetros de Hg, se você pode transformar isso aqui em coluna d'água. Tranquilamente. Você vai ver que a coluna d'água vai ser muito maior, né, do que 760 milímetros. Entenderam o que eu falei? Tá? Então é isso. Só para colocar essa observação. E outro detalhe também, tá? Imagine nesse mesmo exercício, né, se eu tivesse isso aqui, ó, vamos supor, né, aberto para a atmosfera. Isso aqui está aberto para a atmosfera, né, no caso. Né? Aqui você empregaria, no caso, né, eu teria uma pressão aqui, né, aqui uma pressão aberta para a atmosfera. Né, aqui, tá? Então, o meu PB seria o P atmosférico, né? P atmosférico. Tá? E aqui você teria uma diferença de pressão, PA menos P atmosférico, né? Igual a ρgh. Bom, um ponto muito importante, inclusive na literatura, né? As pessoas lendo, os professores transmitindo, certo? Causa muita, mas muita confusão. Atenção que eu vou dizer. Não existe pressão negativa. Não existe pressão negativa. O que acontece? Geralmente, você tem como referência, olha para a minha esquerda aqui, ó, você tem como referência a minha pressão atmosférica. Sabe por quê? A pressão, né, é molecular, Tá? Você não existe pressão negativa. Evidentemente, se eu colocar minha referência aqui, ó, aqui é o nível de pressão absoluta. Evidentemente,
Se eu tiver uma pressão aqui abaixo, né, de 101,4 quilopascal, né, em relação a essa referência, essa pressão aqui é negativa. Né? Viram bem? Viram bem? Mas não, nos cálculos não existe pressão negativa, não existe. A pressão, né, é a partir do zero, tá? É pressão absoluta. É claro? Tá? A pressão relativa é só para dizer, né, que é em relação à pressão atmosférica, só isso. Tá? Pressão abaixo da atmosférica, ela não é negativa. Se você colocar referência na atmosfera, na pressão atmosférica, aí sim, está bem claro? Tá? Então, ó, nos cálculos não existe pressão negativa, tá? A pressão é positiva, tá claro? Assim como temperatura, né? Temperatura é sempre temperatura absoluta. Quando você escreve que P igual a ρRT, né? Quando você escreve aqui, ó, P igual a ρRT, esse T aqui, né, é pressão absoluta, né, que independe né, de quem mede. Né. Já, por exemplo, se você tiver em graus Celsius, né, alguém resolveu colocar a unidade, né, de temperatura graus Celsius, mas na hora de você calcular, a sua temperatura tem que ser temperatura Kelvin, absoluta. Tá? São esses detalhes aqui.